eu quero convidar você para uma leitura bíblica que eu farei agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, versos 6 até o verso 15. Jeremias 32, versos 6 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Que Deus possa acrescentar a sua bênção e a sua orientação através do seu Espírito para que possamos compreender o que Ele tem a nos dizer nesta palavra para esta manhã. Sinais de esperança. É assim que eu vejo este texto e os demais textos que envolvem essa experiência do profeta Jeremias. Sinais de esperança. Não precisamos dizer, meus irmãos, que nós estamos num período de inseguranças, de ameaças, de mortes. E esta é a minha última mensagem pregada neste último culto do ano de 2020. E eu estive pensando, o que dizer à minha igreja após 10 meses sem nos encontrarmos pessoalmente, fazendo uso do novo método virtual por celulares, aplicativos e etc. Talvez, ao longo desta caminhada, você tenha ficado preocupado ou preocupada, saturado ou saturada, cansado ou cansada, entristecido ou entristecida, abatido ou abatida, desanimado, desanimada, sem forças. Afinal de contas, o que aconteceu conosco? Onde estamos? Para onde vamos agora? 2021 está batendo as portas. O tempo não para, os dias estão passando, o tempo não pergunta sobre corações amargurados, ele simplesmente segue o seu curso. E logo mais será anunciada a chegada do novo ano. E poderemos agir de duas formas: entrar no novo ano desanimados, cabisbaixos, sem esperança, ou
olharmos para cima da tempestade, da névoa escura que se formou sobre nossas cabeças neste ano, e encontrarmos a maneira certa de enfrentarmos o ano seguinte. Jeremias nos ensina algumas coisas significativas em tempos de incertezas e crises. Vamos aprender com ele e olhar para o novo tempo que Deus está preparando para o nosso futuro. Primeiramente, gostaria de falar para você a respeito do contexto, de forma muito simplificada. A cidade de Jerusalém está sitiada. A passagem que lemos é parte da história da nação de Israel, que estava em guerra. E, tragicamente, por antecipação, o profeta já anunciara que Israel seria derrotado pelos inimigos babilônios. Jeremias disse no verso 24: as rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Então a cidade estava cercada, as pessoas estavam morrendo de fome nas ruas de Jerusalém, havia um clima geral de desânimo. E alguns meses depois, como anunciado, Jerusalém caiu e se tornou uma cidade abandonada e destruída. E aí, nós temos que observar um segundo ponto importante que acontece nesse mesmo contexto. Há uma placa sobre um lote, sobre uma propriedade. Vende-se este terreno. E eu vou explicar para você o que significa esta placa de vende-se, porque Deus vai fazer aqui um negócio imobiliário. Ele vai fazer aqui algo interessante para que a gente possa entender algo a respeito da sua ação e da maneira como ele responde aos problemas e às dificuldades da humanidade. Diante deste quadro descrito acima, a respeito do contexto em que vivia o povo de Israel, em que a cidade fora completamente destruída e o povo levado para o cativeiro babilônico, se alguém lhe oferecesse uma propriedade, ainda que com vantagens no preço e condições de pagamento, não creio que ficaria animado para esta aquisição suspeita. No entanto, foi exatamente o que Deus ordenou a Jeremias. Jeremias, pegue suas economias e invista num pedaço de terra na cidade de Anatote. Quando todos estavam desanimados, abatidos com a crise que os devorava, Jeremias tomou suas 17 peças de prata, mandou fazer uma escritura e comprou a propriedade de seu primo Anameel. Há dois detalhes a serem observados aqui. Primeiro, Jeremias estava preso porque a sua mensagem desagradava às autoridades e por isso foi encarcerado. Mesmo assim, de dentro da prisão, efetuou esta negociação. Segunda observação importante é que esta negociação imobiliária pareceu estranha a Jeremias a princípio e pareceria também a nós pelas circunstâncias que nós já vimos agora há pouco. Mas no final do verso 8, Jeremias apresenta a razão de seu convencimento para tal aquisição. Diz o texto: então compreendi que essa era a palavra do Senhor, e assim comprei. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor, assim comprei. Se resumirmos numa frase
o capítulo 32 de Jeremias, diríamos que é Deus usando uma transação imobiliária através do profeta num tempo de profunda crise e destruição para ensinar ao seu povo que há sinais de esperança. Não importam as circunstâncias, o que nós precisamos encontrar no meio dos escombros, no meio da bagunça, são os sinais de esperança, e eles estão aí. Há esperança para aquele que não vê saída diante das circunstâncias de destruição e ameaças à sua vida. Babilônia veio sobre Israel como fogo destruidor e Jeremias encontrava-se preso, capítulo 2, do verso 32. O que pessoas que se encontram nesta situação podem esperar para o futuro, se é que ele existe? O que Deus vai fazer? A primeira coisa que queremos é nos assegurar de que as promessas não cessaram, não foram canceladas por Deus. E então, Jeremias, como um pesquisador ávido, busca, se não nos livros, na própria memória, as promessas infalíveis de Deus, registradas no passado. Se eu tiver que andar sobre escombros, eu farei, mas certo de que o que Deus disse acontecerá, de que suas promessas ainda estão valendo. Quando estamos enfraquecidos, vivendo tempos de incertezas, como os que atravessamos neste ano de 2020, devemos olhar para a cruz de Cristo e ela deve nos lembrar que o sangue ali derramado é o maior sinal de esperança. Mas também há sinais de esperança quando você abre mão de tudo que tem e investe no teu futuro. Talvez o teu futuro tenha se tornado incerto neste período de pandemia, ou você já nem esteja mais contando com ele. Jeremias, a princípio, deve ter se sentido assim. Preguei tanto, alertei a todos, mas ninguém se converteu. O julgamento está feito, o inimigo está à porta. É só uma questão de tempo e nossa terra será escombro e despojo. Mas, de repente, o coração do profeta está diferente. Ele abre seu cofrinho e saca 17 ciclos de prata para fazer uma transação imobiliária, como eu disse. Mas uma transação intrigante, que está registrada lá no verso 9 do capítulo 32. Comprar um terreno numa terra que não seria mais deles, que seria invadida pelos inimigos e da qual seriam expulsos. Alguém disse que a esperança é tão preciosa que quando a vida se reduzir a quase nada, gastaremos tudo que temos para encontrá-la. Tamanho o valor da esperança. Deus está usando este episódio da compra de um terreno para alimentar o seu povo com a esperança, embora as circunstâncias pudessem escondê-la. Jeremias estava seguro de que os babilônios conquistariam Jerusalém e Judá, mas ele também estava muito seguro e confiante de que Deus restauraria a terra. Pense numa coisa importante, meu irmão, minha irmã. A Igreja de Cristo é um sinal de esperança no mundo. É um sinal de que haverá um futuro, mesmo quando as circunstâncias aparentes disserem que não. Se você pertence à Igreja de Cristo, você é um propagador da esperança. Então, quando raiar o sol do dia 1º de 2021, levante-se, respire fundo e continue vivendo a sua vida com esperança. Mas também há marcas de esperança num jarro de barro.
um simples jarro de barro. Verso 14 do capítulo 32, Deus ordenou a Jeremias que tomasse um jarro de barro e guardasse nele os documentos, a escritura daquele terreno comprado. Esta atitude era para proteger estes documentos por muitos anos, conforme lemos lá nas Escrituras. Um vaso de barro, onde seriam acondicionados, guardados os documentos, para que eles pudessem ser preservados por muitos anos. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: pegue esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Verso 14. Em meio às guerras, mortes, destruição, há um sinal, um simples vaso de barro com alguns documentos que se tornam um sinal de esperança. Compre o terreno, arquive os documentos e mais tarde verão que Deus cumpre as suas promessas. Um dos nossos grandes problemas, meus irmãos e irmãs, é a memória. Lembre-se. Você se lembra? O povo de Israel, durante muito tempo na sua existência, precisou ouvir constantemente estas palavras por meio da boca dos profetas. Lembre-se. Você não se lembra? E quando nos lembramos das promessas de Deus e de que Ele nunca deixou de cumpri-las, não há circunstâncias desfavoráveis que possam destruir a nossa esperança. Aconteça o que acontecer nesta vida, sempre haverá esperança. Quando Deus ordenou a Jeremias que selasse um vaso de barro com os documentos da compra deste terreno, era para que no futuro pudessem ser lembrados da promessa. E a promessa era esta, registrada também no texto em que lemos: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Verso 15. Quando a esperança ameaçava se extinguir, imagino as pessoas olhando para aquele vaso de barro e dizendo repetidamente: há esperança, olhe para o vaso, olhe para o que Deus está fazendo no tempo, no nosso mundo. Renove a sua esperança, olhe para o vaso, há esperança. Ainda compraremos campos nesta terra, porque Deus prometeu. A cada novo dia, ao levantar-se e ao deitar-se, jamais deixe escapar da sua mente e do seu coração a promessa de Deus, que foi para o povo no passado e é para a sua igreja hoje. Viva com esperança, proclame a esperança em Deus. Bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a chegada de um novo ano não venha alimentando dúvidas e medos em seu coração, mas uma forte esperança nas promessas de Deus. Meus irmãos e irmãs, há um bônus extra neste capítulo 32 que não tenho tempo de detalhar, mas seguindo nesta linha da história, Jeremias vai fazer uma oração de confiança, ainda que as coisas não estejam muito normais, e nós estamos ouvindo muito falar do novo normal no nosso país. Para Jeremias, as coisas não estavam no seu estado normal. E no capítulo 32, versos 17 a 25, você lê esta oração, que eu peço que depois você leia com mais calma, com mais atenção. Em seguida a esta oração, uma palavra de julgamento de Deus seguida de eterna graça, amor e misericórdia
permanentes de Deus. Estão nos versos 38 a 41 e nós lemos assim: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria, disse Deus, em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Palavras do Senhor. Vejam o que Deus está garantindo ao seu povo, que alimenta a nossa esperança. Primeiro, Deus será o nosso Deus. Deus promete ser o nosso Deus, ou seja, todo poder, majestade, força, sabedoria e amor serão derramados em nosso favor. Segundo, Deus mudará os nossos corações. Deus promete mudar o meu e o teu coração para que nós possamos amá-lo e temê-lo da maneira como deve ser. Ele transformará a nossa vida de maneira que possamos agradá-lo sempre. Terceiro, Deus não nos deixará sair da sua presença. Jamais podemos escapar da presença do Senhor. Ele promete que não se afastará de nós e que não nos afastaremos dele. Certamente Ele vai fazer uma transformação tão especial em seu coração que você não vai desejar nunca abandoná-lo. E quarto e último, Deus fará isso de maneira amorosa. Lá no verso 41, nós lemos assim: terei alegria em fazer-lhes o bem. Você consegue imaginar quando alguém, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, lhe dizem que o amam e querem ver o seu bem? Sabe o significado disso, a importância disso? Mas você pode imaginar quando isso é dito a respeito de Deus, ou quando Deus diz a cada um de nós desta maneira, que nos ama e quer ver o nosso bem? Ele te ama e quer ver o seu bem. Esperança para um novo tempo. Que o Senhor nos abençoe como igreja, como povo dele, como filhos de Deus, e nos dê sempre a renovação desta esperança. Em nome de Jesus. Amém.